Boa noite, pessoal. Então, retornando aqui ao, ao presencial, gravado online para o pessoal que também está assistindo de longe, né? Essa coisa toda misturada que a gente está fazendo aqui. Aula de gestão interpessoal, que é gestão de pessoas. Estamos presencialmente aqui. Tem alguns que estão. Quem é que está aí remoto? Tá? O Ariel e a Samara? É isso? Beleza. Vamos falar sobre gestão de pessoas. A gente conversou sobre uma ementa da disciplina na aula passada. Esse é um tema que mexe bastante com a gente. É um tema que levou a gente a fazer essa aula presencial, né, pelo menos algumas vezes ao longo do semestre. Envolve o conteúdo dos processos da área de recursos humanos, aquela parte mais técnica, burocrática, mas envolve principalmente a relação entre as pessoas. E isso trabalhar o lado humano dentro das empresas, onde nós temos pressão por resultados, nós temos pressão por desempenho, porque a empresa para sobreviver, ela precisa de resultado. É algo bastante delicado, assim. Principalmente quando a gente fala de empresas que trabalham com linha de produção, né? Diego estava contando que é supervisor de produção. Explica para nós. Inspetor de qualidade. Inspetor de qualidade. Existe uma cobrança, né, Diego? Sim. Tem que cumprir o padrão, senão... Sim. Tanto, tipo, cobrança para eu não deixar passar os defeitos, os problemas, e eu também cobrar a facção, o faccionista que está costurando também, para eles costurarem com qualidade, né? E quem confere a produtividade? É contigo ou é com a empresa da entrega? Daí é empresa, PCP, daí é outro setor. Né? Mas tem que produzir, né? Tem que produzir. Então, vocês estão estudando em outra disciplina a parte de produção, né? Tact time, lá, quantas unidades são produzidas a cada tempo, né? E existem as métricas para se cobrar, enfim. Então, claro que o tipo de empresa, né, fabril, ou mesmo no comércio envolve atendimento ao cliente, então também tem essa questão de lidar com o cliente, que é outro tipo de pressão, é outro tipo de interação. Em algumas situações... Vendas, né? A questão de vendas, no caso. Isso envolve alguns pontos que a gente vai discutir também, né? Então, já foi explicado para vocês na aula anterior, essa parte do conteúdo programático. A gente vai trabalhar hoje essas noções e aspectos que norteiam a gestão de pessoas em cada empresa. Missão, visão, valores, princípios, conceitos básicos de gestão de pessoas. Depois vai para outros elementos ali, né? Técnicas de seleção, entrevista. Então, tem uns métodos bastante criativos de seleção de pessoas. Não lembro se a gente chegou... Bom, esse tema a gente não trabalhou na época que fez o curso, né? Empreendedorismo. Assim, tem algumas técnicas que envolvem colocar pessoas em situações de emergência para ver como a pessoa reage. Então, a Heineken tem umas... Eles fazem assim, uma propaganda e tal, de como eles fazem o processo de seleção deles, né? O entrevistador vai lá e simula um desmaio para ver como é que a pessoa... Como eu estou fazendo aqui, a mulher passa, deixa cair um monte de líder, aquele que se abaixa e ajuda ela, é o contratado pela empresa, né? Porque é um dos critérios, exatamente, assim, são situações que você vê como a pessoa vai reagir
né, se é apropriado ou não, principalmente em algo inesperado. As entrevistas, elas são muito, assim, previsíveis, né? Então, aquilo que você se preparar para dizer algo é relativamente fácil. Mas quando existe uma situação inesperada e daí eles vão testar como cada pessoa reage. Então, um bom processo seletivo ele vai envolver alguma técnica dessa, e acho que, principalmente quando envolve algo que pode acontecer no ambiente, né? Assim, claro que tem que cuidar, uma simulação de incêndio, tu não vai botar fogo na fábrica inteira, né? Mas algo parecido que seja como você vai reagir, né, também. Seja controlável. Às vezes é interessante para ver como uma pessoa reage, se ela vai lá para ajudar a apagar o fogo, se ela sai correndo e pula da janela. Né? Um colega do fogo. Algo mais extremo, assim, mas acho que não. Acho que é mais difícil, né? Mas isso mostra muito assim, de como é que é o comportamento da pessoa, né? Assim, não sou uma pessoa, o cara tá lá na entrevista, sou uma pessoa tranquila, tal, não sei o quê, né? Daqui a pouco vem alguém, tropeça e joga um balde d'água na... Não vou fazer isso, né? O cara vai lá e para cima, né? Então, tô brincando com uma situação extrema, mas eles vão brincar, eles vão dinâmicas mais, assim, digamos assim, inusitadas, diferenciadas para tu selecionar pessoas interessante. Tem alguns vídeos aí que mostram empresas que fizeram isso. Tá? Parte de comunicação, parte de desenvolvimento de pessoas, parte de plano de carreira, a questão de pensar na empresa, né? Assim, quem está trabalhando a gestão da empresa, gestão de pessoas, é gerente de uma área. Né? O Diego está ali num cargo de supervisão, daqui a pouco ele vai para gerente, ele vai começar a pensar, né, que ele pode pensar um plano de carreira para as pessoas que estão lá, né, para que tenha ali uma motivação para as pessoas, enfim, o desenvolvimento das pessoas, né, talvez não desenvolvimento só salarial, enfim. Inclusive, lá no setor que eu trabalho, a gente está cobrando agora a coordenadora lá a apresentar o plano de carreira, porque muitas das empresas grandes, eu digo, né, todas elas têm plano de carreira, mas elas não apresentam pro grupo, sabe? Para tu, tipo, saber aonde tu estás, aonde tu pode chegar, se tu queres chegar também, sabe? É legal as pessoas terem esse conhecimento, vamos dizer assim. A gente daí tá cobrando lá na Brasília para eles fazerem isso, sabe? Isso, exato. Porque se tu não vê aquilo lá, tipo, tu não sabe se tu pode, se tu não pode, se esse cargo é acima, às vezes esse cargo às vezes é até abaixo do que tu já tá, sabe? Então, a questão da avaliação 360 graus, então avaliar as pessoas, né? Não é só a avaliação de cima para baixo. Também tem avaliação, quando se propõe uma avaliação de todos para todos, você tem principalmente as sugestões de melhoria, né? Vamos dizer assim, não, tá ruim, mata ele, não. Olha, a gente pode fazer melhor assim, melhor aqui. Como a avaliação da equipe, às vezes, não necessariamente das pessoas, mas das dinâmicas de equipe. Então, avaliar pessoas é um dos pontos que a gente vai trabalhar. E é interessante, porque quando a gente levanta essas questões, a gente começa a se perguntar várias independente da posição, e a gente busca justamente trabalhar as várias posições. Eu já passei por posições diferentes, né, como funcionário setor público, funcionário do setor privado, executivo, consultor. Então, assim, começa a ver que, olha, mesmo eu como funcionário posso sugerir melhorias. E aí vai depender da gestão adotar essas melhorias. Né? Mas a gente pode sugerir. O máximo que vai acontecer é não, a gente não aceita a sua sugestão. Tipo, cala a boca e fica quieto. Porque também eles vão buscar que tu esteja um embasamento, né, do que tu está sugerindo. De onde é que tu tirou esses dados? Normalmente, essas empresas, elas não vão aceitar isso de qualquer pessoa só falando, né? No mínimo que tu tenha tido uma pesquisa, um tempo se dedicado para trazer aqueles dados. Quando a gente fala em sugestão, é algo mais estruturado, tá? Sugestão assim, olha, o que tu acha da ideia de... Eu fiz
levantamento aqui, seria possível a gente fazer isso, não ia ter custo. Então, é uma frase-chave. Não ia ter muito custo para a gente fazer isso. Melhorias, né? Melhorar aqui, ali. Às vezes o ambiente de trabalho tem muitas questões do ambiente de trabalho que não envolvem custo. Né? Tem situações que é assim, da dinâmica da equipe. Então, olha, que tal a gente adotar tal prática, usar tal ferramenta que é disponível, enfim. Fazer uma reunião no começo da semana para alinhar o que vai ser feito, para a gente saber e tal. Isso não custa nada. Custa o tempo das pessoas, mas vai economizar no final das contas. Porque se todo mundo só saber exatamente o que está fazendo, vai evitar desperdiçar tempo em questões que não levam para o mesmo lado. Principalmente quando não é ali uma questão fabril, né? De ficar apertando parafuso, costurando peça, tal que aí numa facção talvez... Mas ainda assim, essas reuniões numa facção ajudariam a, por exemplo, a obter sugestões de melhoria do processo como um todo. Então, assim, de uma forma ou de outra, seria entrada de informações para tomar decisão. Então, mais uma vez, a gente, assim, no começo das disciplinas, eu costumo fazer essa pergunta. A gente já fez essa pergunta, acho que em empreendedorismo, né? A gente está refazendo aqui. As pessoas nas organizações. O que é uma organização? O que é uma organização? Acho que é quando tu deixa bem alinhado perante as pessoas, os seus colaboradores, qual é o dever de cada um, posso dizer que quando é dividido os setores, é dividido... Aí é a organização como adjetivo, né? Mas o que é? Ali é para ser, tu diz como substantivo? Substantivo. O que é uma organização? Que essa parte de organizar é importante. Sim. Né? Sim. Mas o que é a organização? A empresa como um tipo de organização? Eu acho que, daria para resumir que seria um grupo de pessoas com o mesmo objetivo e cada um na sua função, no seu setor, assim, para conseguir atingir esse objetivo. Comum, né? Isso. Então, vocês lembram que a gente já conversou sobre. É isso aí. São pessoas com o mesmo... São pessoas com uma missão em comum e aí envolvidas numa estrutura, né, ali, elas têm aquela missão em comum e elas vão ter elementos, né, eu ia falar de infraestrutura, mas hoje em dia pode até estar trabalhando remotamente, né? Então, nós temos essa definição aqui de organização como um conjunto de pessoas que trabalham em torno de um ou mais objetivos comuns, que seria a missão organizacional. Tá? Comentários? Tranquilo, né? Então, pode parecer, assim, é um conceito muito simples, né? Mas o que pega na administração de pessoas? Diferente da engenharia, onde difícil é você fazer os cálculos, ou aplicar uma técnica uma técnica da engenharia, de construção, ou da mecânica, ou da eletrônica, enfim. O difícil da gestão, principalmente quando a gente entra na área de gestão de pessoas, são as subjetividades e aplicar esse conhecimento, porque o conceito ele é fácil, mas a aplicação do conceito ela é difícil. Né? Então, assim, a gente conseguir aplicar algumas desses conceitos, né? Não é tão simples assim.
As organizações, elas têm as diretrizes organizacionais: missão, visão, valores. Vamos lá. Vamos começar de valores dessa vez. O que são os valores? São valores compartilhados entre as pessoas da empresa. Vários clientes. É que depende de cada empresa, né? Acho que quando a pessoa faz um projeto para a empresa, ela já tem definido quais são os valores daquela empresa que ela não quer quebrar a construção daquele empreendimento. Família pode ser um tipo de valor da empresa, saúde do funcionário, bem-estar, espírito em equipe. Então, são coisas que eles, quando eles elaboram a empresa, eles já criam, pode-se dizer que são tipo de valor? São valores? Acho que sim. Espírito em equipe, aquele espírito que está entre nós, ou espírito de equipe? Espírito de equipe, né? Vocês falaram já em outra aula. Espírito em equipe é aquele que o copo mexe, né? É aquele que a gente invoca e mexe o copo. Isso mesmo. São várias auréolas que temos acima de nossas cabeças. Elas harmonizam entre si. Não foi uma boa piada. Eu sei que não. Tudo bem, Ariel. É que foi baixinho, aqui fica baixo no celular, eu não ouvi direito, mas eu entendi o espírito da coisa. Mas é nesse sentido, né? Assim, valores são nesse sentido, aqueles conceitos que nós temos que a empresa adota como diretriz, como guia para a tomada da decisão, para fazer o que ela faz. Então, por exemplo, lucratividade deve ser, se é empresa privada com fins lucrativos, eu penso que lucratividade deve ser um princípio da empresa. E é até interessante, numa análise mais aprofundada, empresas que levam isso a sério, elas devem, inclusive, hierarquizar esses valores. Assim, qualidade e lucratividade. Assim, podem ser dois valores da empresa. E a gente pode colocar que a qualidade ela precisa estar acima da lucratividade. Por quê? Porque a gente não vai comprometer a qualidade por causa da lucratividade. A gente pode refazer o projeto, mas enquanto estiver em execução aquele projeto, a gente não vai deixar de entregar um bom produto por causa do lucro. Esse é o entendimento da empresa. E isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Isso tem que estar na cabeça lá do diretor financeiro. Não, compra o mais baratinho lá para não parar a produção. Mas acaba que vai atrapalhar a qualidade. Aí atrapalha a qualidade. Então, esses valores, eles têm que estar na frente de todo o processo de decisão. Vai fazer uma reunião, o pessoal tem que levantar a mão e dizer assim, olha, essa decisão vai contra a qualidade. Ou essa decisão é muito legal, mas vai contra a lucratividade. Vai matar a lucratividade da empresa. Isso tem que estar na cabeça de todo mundo. São pontos que não podem ultrapassar. Desde o diretor-presidente até quem está lá produzindo. Quem está produzindo tem que estar preocupado. Olha, a gente tem que ter lucratividade e tem que ter qualidade. Então, são dois. E qual o padrão da qualidade? A gente vai entrar, né? É outra disciplina toda, mas a gente tem que saber qual é o padrão de qualidade que a empresa adota, quais são as referências, né? Quais são as margens de erro, aquilo que está ali na ficha de produção, enfim, quais são as tolerâncias aceitáveis do produto, e aí vai. Mas veja bem, cada empresa vai elencar quais são esses valores e a partir desses valores ela vai tomar as decisões. Então percebam que aquela história de que
As reuniões são longas e o pessoal se debate, porque normalmente o que acontece é que uma pessoa tem muito claro, às vezes, o valor da qualidade e a outra tem muito claro o valor da lucratividade. Ou da produtividade, que quase que se combate com a outra, vamos dizer assim. Que a produtividade, ela quase que entra em conflito com a qualidade, vamos dizer assim, né? Entendeu? É nesse sentido. Sim. Então, por isso que volume há produzido, embate, né? às vezes. Volume produzido, porque tu vai acordar, tu vai planejar uma produtividade dentro de um padrão de qualidade. A produtividade de uma alfaiataria, em termos quantitativos, ela é diferente da produtividade de uma facção, indústria de camiseta, vamos dizer. Extensiva de camiseta. Mas sim, com certeza existe essa escolha, esse trade-off entre as duas coisas. Mas quando as pessoas têm está com um valor, está pensando numa coisa, outro está pensando em outra, vai ser uma reunião difícil. Quando tu tem isso na parede, acordado, combinado com as pessoas, e tu sabe, não, tem esses aqui. A gente tem que basear nisso. Nossa decisão vai ser com base nisso aqui. Então, a gente já sabe. Não precisa discutir muito. A gente tem que avaliar o que pode fazer melhor. Mas a prioridade é atender isso. Tá? Atender primeiro a qualidade, a viabilidade da empresa, depois a lucratividade e assim por diante. Então, isso facilita toda a gestão da empresa e reduz. Então, essa contratualização que existe antes, na estruturação da empresa, na reestruturação da empresa, isso precisa ser genuíno. Né? A gestão de pessoas ela vai acabar se envolvendo nisso. E precisa ser feito assim, não para botar o quadro na parede, mas para ter o quadro, mas para conseguir consultar o quadro e resolver o que a empresa tem que resolver quando chegar a hora de resolver as coisas. Para estar claro na cabeça dos diretores e do pessoal da produção, de todo mundo. Para estar todo mundo sabendo o que está fazendo lá. E quais são as prioridades. Né? Então, esses são os valores. Então, assim, outro valor que eu acho interessante é assim, a honestidade. Porque uma empresa ela não vai longe se ela não for honesta entre as pessoas dentro da empresa e com as pessoas fora da empresa. Por exemplo, sonegar imposto. Não, se tu sonega imposto, tu pode começar rápido, e começar bem, crescer, mas uma hora a casa cai. Entende? Então, assim, está gerando um passivo, daqui a pouco. Então, no médio e longo prazo, às vezes nem muito lá na frente, logo vem. E aí é um problema grande. Então, esses valores, eles são importantes, principalmente quando a gente vai fazer, vocês estão fazendo a disciplina de empreendedorismo, vocês vão montar a empresa de vocês precisam pensar esses valores também para quando colocar isso lá dentro do plano de negócio, que vai ajudar a tomar as decisões de produção, de quantidade de pessoas, do volume de produção, do público, do segmento, da segmentação de clientes. Até para recrutamento também, né? Principalmente. Porque é importante os colaboradores estarem alinhados com os valores da empresa. Também, isso. Né? Vice-versa. E esse é o ponto porque que a gente tem que pensar as pessoas na organização, a gente precisa sempre falar de missão, visão e valores. Então, aqui a gente fala de todas as áreas, né? A gente viu que produção tem que estar alinhado, financeiro tem que, né? Gestão financeira, diretor financeiro, organização, presidência da empresa, enfim, né? Vai depender do tamanho da empresa, são cargos e são estruturas diferentes. Né? E a visão? O que é a visão da empresa? Onde a empresa quer chegar? Qual é o planejamento para... Geralmente, eu vejo, nas vezes que eu estudei, que a visão, geralmente, ele tem ali essa visão a curto ou médio prazo. Nunca sabe? Geralmente tem um prazo essa visão, vamos dizer assim. Em 2025, fazer isso, chegar nisso, ou ser reconhecida por isso. Geralmente, a visão, que às vezes que eu vi de exemplo, né? Tem Então, assim, a visão... Alguém mais quer falar? Eu concordo com o Diego. Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Desde tudo que tem empresa, né? Uhum. Eu tenho empresa. Empresário, então. Diego é supervisor. Apesar que você também tem, né? Vocês têm... Você trabalha na qualidade, no controle de qualidade também. Eu também quero falar.
Eu quero ser laboratorista. Assim que puder. Fala, Ariel. Assim que puder, professor. Assim, É o momento? pode, Sim, pode falar. Então tá bom. De acordo com o que tinha sido passado na aula anterior, o que se tem pronto de conceito de visão seria mais ou menos como a empresa, talvez, ela enxerga o problema, ou seja, o que está relacionado com a missão dela e a forma que ela tem, o entendimento que ela tem sobre o problema, a visão, o que ela atende, que também influencia na forma com que ela vai atender, na forma com que ela vai atuar. Seria alguma coisa relacionada a isso? Isso, nesse Deu para caminho. entender, mais ou menos? Sim. Nessa linha. A visão da empresa, ela partir dos valores que a empresa tem. Então, a empresa ela pensa em, vamos supor, esses valores, né? A lucratividade, a qualidade. Vamos escolher outros valores que vocês consideram importantes. Vamos pensar que a gente está aqui iniciando a empresa e quais valores vocês consideram importantes para uma empresa no setor de vestuário, por exemplo. Vocês todos conhecem, atuam. A qualidade, né? Que é importante, a produtividade também. A produtividade ela leva para a lucratividade. Por exemplo, a Brandly, eles têm, acho lá dentro, costura própria, né? E eles terceirizam esse serviço. Então, as empresas que são terceirizadas nesse serviço, elas têm que estar cientes dos valores da Brandly, para eles poderem andar sempre alinhados. Eles não são funcionários da Brandly, mas eles são terceirizados. E eles têm essa mesma noção que a empresa grande lá dentro. Então, um funcionário da terceirizada da Brandly e um funcionário direto tem as mesmas visões de valores deles. Isso eu acho bem interessante, porque eu já trabalhei para a Brandly numa empresa terceirizada e o Diego trabalha direto, a Tati, o menino trabalha com nós, trabalha direto. E eles têm a mesma visão que nós, uma empresa terceirizada, tínhamos. Então, acho que uma empresa, isso de certa forma é através de uma visão da empresa que conseguiu chegar na... Até porque isso cria cultura organizacional, isso. Né? Assim, cria cultura, olha, a gente tem que fazer porque vai ter a supervisão, porque eles cobram isso, aquilo, aquilo outro. Então, isso cria uma cultura que não seria a mesma se não tivesse aquele acompanhamento, olha, é importante e tal, né? Então, isso influencia a cultura da empresa, que é um outro fator que a gente vai trabalhar aqui, e que ele é fundamental, porque a qualidade do processo, ela está um pouco no equipamento, claro, que não vai conseguir fazer uma boa produção com equipamento ruim, está nas pessoas e está na cultura, né? Não adianta pegar uma pessoa que ela tem habilidade, né? Ela não é tetraplégica, ela consegue fazer o que tiver que fazer, dar um bom equipamento para ela, dar uma capacitação, ensinar cursos e tal, e aí a pessoa, eu vou fazer aqui, não vai jogar, que ninguém vai cobrar, Então, em resumindo, uma palavra para a gente colocar ali como valor, para resumir aquilo que a Deise falou, a gente podia colocar como comprometimento? Comprometimento. Então, comprometimento, lucratividade, produtividade, então, são valores. A partir disso, nós vamos pensar assim, tá, a empresa, ela precisa ter uma missão. Nós vamos voltar a falar de visão, da visão, que vai ficar entre a missão e os valores. Tá. Qual é a missão da empresa? Missão é comercializar, vender, ou é fabricar e vender, ou prestar serviço na área do vestuário. Vamos pensar aqui em uma empresa qualquer. Qual? Eu acho que não. Talvez prestar serviço. Estar junto no produzir e vender, Pode produzir. Assim, se for tipo uma confecção terceirizada, pode ser prestar serviço, entendeu? Porque ela vai ser prestadora de serviço, não vai ter tipo a marca própria, isso. Vamos pensar numa fábrica, pronto, só para sair do impasse, assim. Então, vai pegar lá
A gente tem a missão de produzir roupas, vai ser roupas de alta costura, alfaiataria, ou vocês querem fazer produção de... Magazines, né? O que vocês... Legal. Mas é que depende da base daquela empresa, né? Se ela... É que é uma empresa. Não, vocês vão fazer, tanto faz. fazer o que vocês quiserem. Ah, mas vamos fazer uma empresa todo mundo junto aqui. Tá. Né, vamos sonhar junto aqui para a gente definir a missão da empresa. Fazer o mundo melhor, uma camiseta por vez. Sei lá, assim. Então, qual a missão que a gente vai colocar para a empresa? Você tem que pensar. Se eu quero trabalhar com alfaiataria, né, eu não posso colocar a visão de vestir o mundo com preço acessível. E aí eu não vou chegar lá. Então, missão missão é aquilo que a gente tem, né? Eu acho que é aquilo que a gente quer fazer, né? Vamos dizer assim. É uma missão em comum, é o que a gente vai fazer para o mundo. Não é só o que a gente vai fazer de modo genérico. É aquilo que nós vamos nos comprometer. Algo grande, assim. Professor, Fala, Ariel. Só para entender melhor, é um objetivo de missão que visa mudar positivamente o mundo, fazer alguma coisa boa, provocar uma mudança positiva na sociedade, é isso? Não sei. Olha só, na aula de empreendedorismo, eu não costumo fazer essa pergunta, porque a gente não vai ter tempo para trabalhar isso. Mas na aula de gestão interpessoal, eu arrisco, porque como a gente vai trabalhar a questão das pessoas, vai trabalhar algumas questões relacionadas ao ser humano, à pessoa, uma forma de explicar a missão da empresa, do que é a missão da empresa, eu vou fazer uma pergunta para vocês terem uma ideia do que é desenvolver uma missão de uma empresa. Então, correndo o risco de ter um efeito colateral de gerar uma crise existencial em todo mundo aqui. Mas é bom a gente se fazer algumas perguntas de vez em quando, né? Assim, com aquilo que a gente tem, né? Aqui o pessoal que está na sala, pelo menos, eu estou vendo que tem saúde, sobreviveu a uma pandemia, teve gente que não, né? Eu mesmo fiquei muito doente, teve gente que não. A gente teve mais essa chance na vida. Então, com saúde, com 2 braços, 2 pernas, né? Com todas as dificuldades e com todas as facilidades que a gente tem, tendo bens materiais ou tendo só a boa vontade, qual é a missão de vocês nesse planeta? Qual é a missão de cada um de nós na vida? O que a gente faz? Evoluir. Não sei. Não sei. A da empresa também. A gente vai dizer assim, não tem uma resposta certa para isso. Não tem resposta. Assim, não tem uma resposta exata para isso. Tem algumas respostas mais coerentes e tem algumas que, puxa, sei lá, erradicar a fome do mundo. Eu ia falar isso. Tá. Né? Tipo assim, eu acho que aí está mais por uma intenção do que para a vontade, né? Assim, uma vontade, uma intenção do que para uma missão. Que eu possa ajudar as pessoas, posso ajudar instituições, mas eu sozinho não vou erradicar. Se eu botar uma missão dessa para minha vida, eu vou me frustrar, porque eu não vou. Eu sozinho não vou erradicar a fome do mundo. Né? A missão, porque daí é a missão de vida, não é a missão da empresa. Agora, a gente tem que entender o nosso contexto. Assim como a empresa que vai ser montada, ela precisa entender o contexto dela. Né? Assim, a empresa, o que seria uma resposta, assim, digamos, que é difícil de tornar factível, né? Aquela coisa assim, o objetivo da empresa, a missão da empresa é dominar o mundo. Assim, quanto tu tem de capital, de pessoas e tal, tu tem, sei lá, né? Tem metade da população mundial, alguns trilhões em dólares ou em ouro, sei lá. Não, tem eu, o Zequinha, o Joãozinho e nós. Vamos dominar o mundo. Não.
Não dá. Então, assim, a tua missão, a gente precisa se perguntar qual é a nossa missão aqui. Puxa, sei lá, minha missão é ajudar outras pessoas, levando boas políticas de gestão, fomentando um bom ambiente de trabalho, fomentando empresas que sejam saudáveis, que não sejam empresas tóxicas, sabe? Buscar parceiros, talvez. Então, assim, algo que, né, tem que pensar ali aquilo que está ao nosso alcance, que a gente pode fazer, que é possível, né? Porque senão a gente se frustra e no caso da empresa a gente vai à falência. A gente vê muito isso numa empresa que cresceu bastante nos últimos anos. A Van, eles no começo do ano eles traçam uma meta e vêm a público. O projeto nosso é tantas lojas em tanto tempo. A cada 3 meses, acho que eles inauguram uma, não sei que é um tempo, mas é assim. Então, esse pode dizer que é uma visão deles. Tem um projeto de, tipo, final do ano a gente pretende tantas empresas, tantas lojas abertas, com tantos funcionários, funcionando assim, em tantos estados. Pode ser que um exemplo de uma visão deles, né? Agora, isso é uma meta, tá? O que é uma meta? É um objetivo um prazo. Se ia cair na prova, né? Eu anotei no prazo e cai na prova. Não, mas falasse uma vez na live. Aí eu anotei. O professor falou, a professora falou, anotem aí que é meta, é um objetivo com prazo. Vai cair na prova, lembra? O professor falou isso. Gente, anote aí, eu quero ajudar no Diego, cara. Esse é um conceito importante, né? Assim, ó, o que é uma meta? A meta é um objetivo com prazo. Então, isso que eles fizeram lá é muito bom. A nossa meta, e aí sim, né? Aí a gente não está falando de eu, de Joãozinhos aqui. A gente está falando de uma empresa grande, estruturada, que eles colocaram lá, ó. A gente tem uma meta para esse período. Para esse ano, nós temos o objetivo de abrir tantas lojas, né? Dentro desse prazo, um ano. Isso é uma meta. Agora, a visão de mundo que a Van tem, eu não conheço, né? Se a gente procurar lá, vai estar lá, missão e visão. Mas pensa assim, eles têm valores compartilhados, eu não sei se está divulgado, mas normalmente a missão e a visão está. Né? A partir da missão que eles têm, que não imagino qual seja, né? Deve estar relacionada a levar produtos de qualidade para a casa dos brasileiros, alguma coisa. A visão talvez é essa coisa genérica, de tipo, estar presente no Brasil inteiro, vamos dizer assim. E aí, dentro da visão, daí tem essas metas. Como? Como é que a gente vai atingir a casa de todos os brasileiros, se essa é a visão? Aí tem essas metas que nem você falou de abrir tantas lojas em... São vários elementos, assim, a gente tem os valores, assim, os valores, o que são os valores? Os valores são aquele comprometimento que nós temos com a qualidade, com a produtividade, com a lucratividade. Princípios, né? Princípios. Exatamente. Nós temos a missão. A missão nossa é vender roupas de qualidade, vender roupas, e aí a gente vai delimitar o que a gente vai fazer em termos de missão e vai focar naquilo. Vai ter algum foco. Pode ser um espectro mais amplo, ou pode ser um espectro um pouco mais focado. Vai depender do ciclo de vida da empresa. A empresa, em determinado momento, ela pode entender, olha, a gente já tem esses equipamentos, já tem isso, então, antes a gente fazia, por exemplo, uma empresa focada em mobilidade, tá? Um exemplo bem, assim, característico. O que o Elon Musk trabalha nas empresas dele? O Elon Musk é aquele cara lá dos Estados Unidos. Da Tesla. Ele fundou uma empresa primeiro. O pessoal trabalha muito ali no empreendedorismo e inovação, né? Ele abriu primeiro
com uma lista amarela, assim, de colocou online ali os telefones das coisas, e ele ganhou muito dinheiro com isso, vendeu. Aí ele se envolveu com o PayPal, que era pagamentos eletrônicos, ele fez muita grana nisso também, vendeu. E aí ele ficou famoso pela Tesla. Tá? E aí, daí para frente, ele começou a trabalhar com o quê? A Tesla fabrica carro elétrico. Bons carros elétricos. Depois ele desenvolveu um projeto chamado Hyperloop, que é como um trem que flutua num tubo. Né? Tipo, em vez de trilho, tem um tubo fechado que viaja lá utilizando colchão de ar, uma tecnologia bem interessante. Depois disso, ele criou a SpaceX. O que a SpaceX é? É a fábrica que faz foguete interplanetário. Qual é a missão das empresas dele? Coisas bem... Transporte, né? Transporte. E como ele é inovador, né? Transportes bem tecnológicos. Não, transporte. O cara, a preocupação, a missão da empresa, desse conglomerado de empresas dele, se for pensar, né? O que está relacionado? Está relacionado a transporte. O cara fabrica carro. Carro é meio de transporte. Trem. Esse trem super inovador aí, legal a ideia. Um trem é meio de transporte. Foguete espacial. É extremo no meio de transporte, mas é um meio. Se tu quiser ir para Marte, não dá para pegar um ônibus. Vai ter que ser de foguete espacial, entendeu? Então... Uma vez eu ouvi a expressão, acho que eu ouvi a expressão, não sei onde é que foi, que tipo, a missão seria por que eu existo, por que a empresa existe, vamos dizer. Pode ser resumido assim também ou não? Para que ela existe, né? Para quê? O que ela faz? Assim, costuma ser um bom exemplo aquela coisa assim do religioso, né? O missionário, ele tem a missão de levar a palavra de Deus, a palavra da administração, a palavra de cada um com a sua missão. Mas, aqui eu sou missionário da administração, né? Assim, vamos levar a administração eficiente para as empresas, vamos trabalhar com isso. Mas eu sou missionário disso, tipo assim, eu sei a minha missão. Né? O padre, ele sabe a missão dele, o rabino sabe, eles têm esse senso de missão de vida, entende? Então, eles assumem isso, eles estudam filosoficamente isso, eles vivem isso, a missão deles. E a empresa é isso. O que essa empresa faz? Então, se tu chegar na Tesla, eles fazem, não é carro só, é meio de transporte. Daqui a pouco eles inventam lá um skate voador, né? E é meio de transporte. Acho que eles iam ser um pouquinho mais abusados, né? Eu até hoje estou esperando aquele rover lá de Volta para o Futuro, aquele skate sem rodinhas. Eu acho aquilo lá muito legal. Com certeza eu ia cair feio com aquele negócio, mas eu acho bacana. Mas, enfim, enquanto a missão é o que a empresa faz, os valores é como a gente vai decidir o que fazer, a visão é, ok, como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Como a gente enxerga o mundo ao redor? A gente enxerga o mundo como um mundo que precisa de mais de roupas, a gente está falando no contexto empresarial, né? Então, no contexto empresarial, a gente enxerga um mundo onde as roupas são sem graça, onde as roupas poderiam ser mais confortáveis. Quem é que estava falando da questão da moda dos pijamas, né? Eu. Foi tu, né, Dani? Uhum. Assim, eu achei bacana aquilo ali. Assim, puxa, as pessoas podem vestir roupas mais confortáveis, que têm essas características e tal, então a gente quer levar mais conforto para a montagem dos looks. Então, a gente pensa um mundo onde as pessoas podem se vestir com mais estilo e conforto. Então, a visão de mundo que nós temos é uma visão... a gente tem que dar características desse mundo, né? Nós enxergamos um mundo que precisa de sustentabilidade, que precisa de roupas mais confortáveis, então a gente vai elaborar. Isso não é tão fácil, porque na teoria é simples. Quando a gente para pensar isso, a gente vê que não é. E assim, dá trabalho pensar isso, né? Eu tive essa ideia, eu estou desde o início do semestre. Todo o trabalho que eu faço
que eu estou fazendo no foco desse projeto de fusão. Aí, naquele dia, na aula da semana passada, foi muito interessante, porque eu estava comentando em casa, daí, tipo, eu tive uma desanimada, porque, eu ouvi meu, Dani, tenho certeza que compensa investir nisso e tal. Eu falei, não, eu acho que vai ser interessante. Mas, enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Daí, quando eu fui olhar no Insta, uma menina tipo, que eu acho que ela muito estilosa e tava, puxa, tava usando uma camisola com um vestido, sabe? Daí tipo, me deu um ânimo, assim. Eu falei com a menina que vai ser a minha persona, num trabalho que eu vou fazer o pijama. Aí eu falei, só pra fazer umas fotos, com o pé uma produção, com o pé um tênisinho, pra... Ela falou, não, Dani, vamos. Daí, essa semana, o pijama vai estar pronto, eu acredito que até sábado. Aí eu já quero bater umas fotos para ver como é que fica, se a ideia, se o que eu imaginei vai ser, né? Tipo, se eu vou executar com o que eu imaginei, assim. Mas eu acho que vai dar certo. Mas acho que 99% dos projetos hoje em dia de sucesso no mundo começou numa loucura, né? Começou aquela coisa que ninguém acreditava que ia dar certo. É a parte da inovação. Então, diz assim, que quando a gente fala, juntando várias questões interessantes, né? Que eu costumo trabalhar, que é inovação, empreendedorismo e a parte de pessoas, né? Aí uma outra questão que eu coloco assim, que a importância da parte de gestão de pessoas, né? Assim, eu digo que nós temos dois fatores muito importantes numa empresa. Um bom produto, porque sem um bom produto é uma boa solução, né? Um serviço, enfim, isso tem que ter, né? Não adianta ter a melhor pessoa do mundo se tu não tem, sabe, se tu não tem nada. Mas ainda assim, eu acho que tão importante quanto é a pessoa, as pessoas que trabalham. Porque as pessoas fazem toda a diferença. Porque alguém pode imitar o teu produto, mas não vai conseguir levar o carisma, o comprometimento da pessoa que vende. E se tu tem duas pessoas vendendo um produto parecido, o resultado de uma equipe comprometida, de uma equipe que tem um bom ambiente de trabalho, sempre vai ser o diferencial. Sempre vai ser um dos grandes diferenciais. Além disso, tem a questão da inovação, né? Então, isso que, assim, tem uma equipe que pensa como resolver, tem ali um impasse, um problema, uma dificuldade. Tem pessoas passivas que ficam lá esperando a alta direção resolver. Isso não é comigo. Acho que isso vai bastante também de liderança, né? Quando a liderança partilha que os funcionários tomem decisões que não precisem eles estar lá confiando na decisão do funcionário, confiando e acreditando no potencial que foi instruído para ele, ali que ele aprendeu, com quem ele aprendeu, com os princípios da empresa. Acho que isso ficaria mais fácil, porque tem empresas que toda decisão tem que passar pelo chefe, e tem chefe que deixa o funcionário ter essa... Que é os líderes, né? Deixa... Que a Daisy falou, bate muito com uma coisa que você falou, de vendas, né? Por exemplo, quando eu trabalhava numa boutique, a gente vendeu para a Surra uma bolsa de R$5.000. E sendo que essa bolsa ficou meses em Timbó, que é maior, e eles não conseguiram vender. Tipo, e tem uma população muito maior do que a Surra, sabe? Então, quando a gente pediu a bolsa para trazer a bolsa de Timbó para a Surra, gente, tipo, assim, ainda bem que a dona da loja falou, não, será que vocês conseguem? Não, traz que a gente consegue, tipo, foi muito bom, assim, muito bom. Foi uma quebra de tabu, assim, sabe? De que, porque é cidade grande. Porque quando veio a bolsa, a gente queria ver a bolsa, né? Uma bolsa, R$5.000, né? Uma bolsa. Tipo, não cabe na minha realidade aquela bolsa, né? Tipo, quando veio a bolsa, a gente falava, viu, a bolsa e tal. E eles não conseguiram vender, ficou meses em Timor. E no dia que veio a bolsa, a gente... eu e a outra vendedora, a gente já tinha pensado nas pessoas, a gente já ligou para a primeira que veio levou a bolsa.
tipo, 5 mil reais, assim, ó, no A patroa, na verdade, acreditou em vocês, no potencial de vocês. se a gente já conseguir, mas Isso é legal. Por exemplo, o Diego até conhece. Tem uma prima minha que ela é encarregada de uma facção que é do meu tio, né? Então, a minha prima de uma parte da outra e uma outra prima da outra. Pergunta pro Diego se ele chega lá, quem atende ela, que passa o funcionário, quem passa? Não passa pelo chefe, passa por ela, porque é ela que lida com os funcionários, ela que tá lá dentro, ela que sabe, ele fala assim, qualquer coisa. Pergunta para a Neguinha. Ele cuida da parte administrativa da empresa, mas o que funciona lá dentro, tudo tem que passar por ela. Tudo passa por ela. Ela que lida com o Diego, ela que lida com eles. Ele lida, claro, com os chefes grandes, com essa parte toda por trás. Ele que lida. Mas eu acho interessante a confiança. Quando alguém deposita Confiança nele, ele sabe que ela vai fazer o melhor para a empresa. Assim, o que é Tem muito mais... problema de tipo, a empresa sou eu, no caso. Isso é um problema bem grave. Existe... Se tu não tá na empresa, a empresa não funciona. Não pode ser assim, no caso. Assim, a parte do fundador é importante, porque o fundador ele tem um carinho pela empresa. Sim. Né? E às vezes existe a tendência dele centralizar tudo para ele ter o conhecimento. Só que isso aprisiona, né? Porque a situação, se ele não está, a empresa não funciona. Então, ele não é dono da empresa. A empresa é dona da vida dele, né? Ele está preso na empresa. É ruim para a empresa, é ruim para o lado pessoal dele também. É ruim para a empresa, é ruim para ele. Ele não vai crescer muito mais do que aquilo, porque quando ele chegar num ponto, ele não consegue mais controlar. Então, essa questão da profissionalização da empresa é você montar uma estrutura de governança onde você cria ambiente, onde você coloque pessoas capacitáveis para contribuir para a equipe, para contribuir para o resultado. Toda essa parte aqui de missão, visão e valores, para isso dar certo, tem que estar muito alinhada com aquela visão que o fundador teve, ou que os fundadores tiveram. E aí, à medida que todos têm a preocupação que ele tem, ele fica tranquilo. Não, está todo mundo com a mesma preocupação que eu tenho. Eu posso tirar férias, que quando eu voltar vai estar tudo aqui em pé, funcionando. Né? O que não quer dizer que ele não vai ter mecanismos de acompanhamento, de controle. E aí, a dinâmica, né? A gente estava falando ali da dinâmica. É difícil você dizer assim, existe um certo e um errado. Vai de toda a estrutura da empresa, o tamanho da empresa, a história da empresa, de como a empresa formou, o porte, o tamanho da empresa é muito decisivo, a cultura organizacional de como as coisas funcionam. Agora, o desejável é que haja uma comunicação muito ampla para que as pessoas se conversem, para que as pessoas se ajudem. E aí vai uma série de outras questões em volta. Então, a administração disso ela é muito clínica. O que é isso? É igual a medicina. Chega o paciente para ti. O paciente, ele está lá, ele não nasceu hoje, não nasceu com um padrão genético igual a todo mundo, ele tem uma genética, ele tem uma história, um ambiente, os ambientes pelos quais ele passou. Ele tem, cada paciente é um paciente completamente diferente do outro. Então, não existe uma resposta certa, um remédio certo para todos os pacientes. Em alguns casos, um remédio mais forte é importante, porque por mais que tenha algum efeito colateral, vai salvar a vida da pessoa. Então, a administração ela é muito clínica nesse sentido, cada caso é um caso. Então, tem empresas que a gente vai ter que chegar, eu penso isso como... Vocês vão talvez entrar numa situação de gerente, né? Às vezes, o Diego hoje, ele trabalha supervisionando várias facções. Daqui a pouco ele vai lá e brande ele diz, não, você vai ser gerente da fábrica aqui. Tá, aí o Diego chega lá e ele vai encontrar uma realidade. Assim, agora esse é o paciente, vamos ver o que está indo bem, o que continua assim, está se alimentando bem, está fazendo exercício físico, está lá, tal, mas... Não sei, aí tem algum problema lá. O pulmão está condenado, vamos dizer. Não condena muito, mas assim, está com dificuldade. Tá? Vamos dar um...
Se eles já chamaram o médico, era porque... tava com... Então não tá muito bem. Combinado é uma palavra muito pesada. Essa é outra visão também, sabe? Boa vida. Tu vai no médico, tu pode ir preventivamente para fazer exame de rotina, ou tu pode ir depois que tu tá morrendo. Assim, eu gosto de fazer acompanhamento médico para, né, cuidar, então já sei o que eu tenho que cuidar, que dieta eu tenho que fazer, né? Enfim, então, e isso funciona para administração também. Então, assim, o gerente, ele, às vezes, tem empresa que falta a posição do administrador para fazer planejamento, sabe? Essa é a empresa que vai chamar quando estiver lá na UTI. Assim, agora eu preciso ir para a UTI porque a coisa está feia, né? Então, isso é verdade, é uma coisa que levantou. Mas não, o médico ele está ali, às vezes, para justamente evitar que chegue nesse caso. Então, o caso do gerente, por exemplo, é o caso que não tem supervisor, tem gerente, o cara está lá. Mas quando tu chega lá para substituir alguém, tu está chegando. Tu vai ter essa formação aqui, tu vai ter outro curso que tu fez, tu tem formações que talvez o outro não tinha. Ou tu tem uma visão de mundo e um conhecimento da empresa que talvez o outro não tinha. Assim como vai ter vivências que o cara teve que tu também não tem. Então, a gente precisa chegar lá e entender o que está acontecendo, né? Puxa, que será? Que experiência que o cara tinha que ele chegava lá e cobrava o pessoal assim, né? Tão firme. Às vezes o pessoal não trabalha se não for assim. Aí é um trabalho de cultura. Não é simplesmente chegar, não, pessoal, vamos mudar e tal, porque só palavras não vai resolver. Vai ter que mudar a cultura. É um trabalho muito mais longo do que simplesmente aliviar. Se tu aliviar, a produção cai e acabou. Não é que Não tem que sempre. não é que tem que botar pressão, é tu tem que entender o que está acontecendo para tu saber O que funciona e o que não funciona. o que funciona. Assim, se tu tá dando um remédio que é muito fraco, a doença vence e a pessoa morre. Né? Então, tu tem que avaliar O sol com a peneira, digamos assim. Desculpa interromper. Queria falar alguma coisa? Eu só havia tentado complementar a informação que você estava passando. Sim. O fato de entender a situação para que tome uma atitude que seja eficiente. Não que, no caso, isso exija pegar pesado e ser duro, mas que o posicionamento se torne eficiente no sentido de esse remédio que eu estou usando é muito fraco, ele não vai adiantar. Ele gera um resultado de tampar o sol com a peneira. É uma expressão que não exemplifica muito bem, mas você estava tentando falar sobre entender o contexto para ser mais eficiente, é isso? O administrador, o gerente, né? A posição de gerência, de coordenação de equipe envolve isso. Até a pessoa, quando ela entra na equipe, mesmo que seja como funcionário, ela pode levar sugestões. Olha, se a gente fizer isso, fizer aquilo, né, para melhorar ao máximo a dinâmica. Então, claro que quando nós entramos numa boa equipe, está todo mundo comprometido, engajado, interessado em fazer as coisas e produzindo bem e tal, é muito mais fácil. Tem pessoas que estão receptivas a fazer o melhor possível, né? Mas nem sempre vai ser. E aí existem algumas questões que são, né, mais óbvias e outras que também já são mais complicadas. A cultura organizacional, as possibilidades da função, porque tem função que é muito realmente restrita ali, que está fazendo aquilo ali, então tu não pode intervir muito em outras funções, né? Então, na gestão de pessoas, e o que acontece? Eu imagino que vocês vão se formar na área do design, vocês vão estar trabalhando com equipes, vocês provavelmente vão, em algum momento, ser funcionário, em algum momento ser supervisor ou gerente. Vocês vão estar liderando pessoas. Ou empresários, né? Vocês vão estar bancando a empresa toda e montando equipe. Então, quando vocês estiverem nessa posição de responsabilidade da gestão de pessoas, essas informações aqui, elas vão ajudar. Pelo menos, e aí eu digo que nesse momento,
é importante a gente parar e começar a fazer as perguntas primeiro, para depois tentar resolver o problema, para evitar resolver o problema errado. Né? Por exemplo, poxa, as pessoas não ficam na empresa, elas querem sair. Eu preciso reduzir a rotatividade da empresa? Acho que tem muita coisa errada para as pessoas estarem saindo da empresa. Então, meu problema, a rotatividade é um sintoma. A pessoa foi no médico, né? O médico chegou na pessoa, a pessoa está com dor de cabeça. Dor de cabeça ela é um sintoma. Ela não, né? Não, a dor de cabeça está associada sempre a um sintoma. Alguma coisa gera dor de cabeça. É uma toxina que o rim não está, o fígado não está processando bem. Fazer um estudo para saber. Tu tem que, assim, dor de cabeça pode ser de virose, a câncer, pode ser qualquer coisa pode gerar esse sintoma. Qual é o problema que está levando a esse sintoma? Então, conversar com a equipe, trabalhar esses elementos, então a gente vai trazer aqui, primeiro, a compreensão assim, da empresa. O que é a empresa? O que a empresa faz? Qual é a missão da empresa? Quais são os valores da empresa? Qual é a visão de mundo da empresa? Depois a gente vai entrar nas outras questões. A gente vai ter uma série de questões aqui. A questão cultural desse ambiente da empresa, a questão das ferramentas que a empresa usa. Vai ter uma ferramenta que é desconfortável, que não é eficiente, uma máquina que não é eficiente. A forma de resolver, de tomada de decisão não é eficiente. O tipo de cliente com que se trabalha. Às vezes a empresa por si está boa, está bem, está ok, mas trabalha com um tipo de cliente que é difícil trabalhar, por exemplo. Então, será que ela não precisa mudar o segmento que ela atua? Pode ser muito, essa dor de cabeça pode ter a causa, então tu tem que investigar, tem que tentar entender. E o processo de comunicação, para isso o processo de comunicação ele é muito importante. Então, missão, finalidade da organização e objetivo último do trabalho das pessoas. Aí, o exemplo, né, vestir as pessoas com elegância e conforto. A visão, nós podemos resumir aqui como perspectiva de atuação da organização. Qual a perspectiva que a gente tem para fazer nossa atuação? Então, nós sabemos que a nossa missão é vestir as pessoas com elegância e conforto. Gerar conforto para as pessoas, né? Enxergamos um mundo que precisa de mais conforto, sustentabilidade, que tem dificuldades, que tem um dia a dia acelerado, então as pessoas se vestirem confortáveis é ajudar. Então a visão é como nós entendemos o mundo de uma forma. Os valores são os princípios que devem pautar atitudes e direcionamentos da organização. Alguns dos exemplos que a gente trabalhou aqui. O que é a governança corporativa e por que ela é importante? Estava falando sobre isso da história do fundador da empresa, numa empresa familiar, né? Então, governança é um conjunto de instrumentos que ajudam a empresa a ter controles de forma geral, mas não controles especificamente da hierarquia, né, do superior para com o subordinado, mas um controle em todas as direções, né? Então, a governança corporativa ela vai assegurar que as pessoas estejam sintonizadas com a missão da empresa, vai buscar assegurar, vai dar subsídios ali para que haja sustentabilidade da empresa no médio e longo prazo, que as práticas sigam a ética organizacional. O que é a ética organizacional? Visão e valores. A gente colocou qualidade, colocou honestidade como valores. Essa é a ética da empresa. Então, nós temos que saber se nós estamos em conformidade com essa ética da empresa. Então, a gente não tomou uma decisão aqui que foi interessante para um setor, mas que reduziu a qualidade. Dentro do padrão ético daquela empresa, que a gente colocou aqui,
não foi ético. Então, tem que ser revisto, né? Alguns dos mecanismos de governança que vão ajudar nessa questão da interação entre as pessoas dentro da empresa. Então, a hierarquia é o mais conhecido, o mais comum, mais difundido é a hierarquia. Qual é a definição da hierarquia? É um controle baseado na posição ocupada na estrutura organizacional. A característica dela é de ser top-down, ou seja, ela é de cima para baixo. A chefia determina atividades, existe o comando, devem ser obedecidos, respeitadas as leis no setor privado e caso sejam previstos no setor público. Mas a hierarquia sozinha ela não dá conta de ter uma boa governança na empresa. Vou montar um organograma e avaliar rapidamente essas por que não. Porque sozinho é muito pouco. Tá. Um organograma hierárquico aqui. Tá? Isso aqui é um organograma hierárquico de uma empresa genérica, seja ela qual for. Do estagiário ao presidente. Nós temos estagiário, um analista, um gerente, um diretor e um presidente. Claro que aqui vai ter mais um monte de analistas, estagiários, gerentes. Tá? Em vez de analista, você pode colocar aí o pessoal da produção, por exemplo. Quem é que controla e supervisiona o estagiário? Está na hierarquia, né? O analista. Quem é que supervisiona, controla e tem controles funcionais sobre o analista? O gerente. Quem é que tem esses controles em relação ao gerente? O diretor. Quem é que controla, supervisiona e vê se o diretor não está fazendo besteira? O presidente da empresa. Quem é que controla e supervisiona se o presidente da empresa não está levando a empresa à falência e está dando de todo mundo para baixo? Os clientes? Boa resposta. Os clientes eles vão deixar de consumir E a empresa vai falir. Sim. Mas eles não vão demitir o presidente antes que a empresa vá à falência, né? Vai demitir o presidente e a empresa inteira junto. Isso, vai acabar tudo. A estrutura, vamos dizer assim. Do ponto de vista do diretor, do gerente, do analista, isso não parece uma boa ideia. Ele gostaria que tivesse alguém botando o limite na zoeira. Entendeu? Quem vai vigiar o vigia? Então, no direito, nas instituições democráticas, existem os pesos e contrapesos. Então, por exemplo, judiciário, executivo e legislativo. Então, o legislativo vigia o executivo, então um fiscaliza o outro, né? O judiciário resolve algumas coisas. Não que seja perfeito, mas existem como sempre, nada é perfeito, mas há tão imperfeito também, né? Teoricamente, existe alguns pesos e contrapesos ali. Os mecanismos de governança, quando a gente fala da empresa, a hierarquia sozinha ela não resolve isso. Tá? Existem outros, a gente vai falar aqui sobre, você vai ter aqui em cima, conselho administrativo e conselho fiscal. Essa estrutura
estrutura esses dois conselhos e você vai... Tudo depende ainda de um bom plano de negócio, de um bom planejamento e da profissionalização dessa gestão. Para que você tenha pessoas aqui envolvidas e que esse conselho administrativo ele pode envolver pessoas... o conselho fiscal pode ser composto por um gerente, por um diretor, então você tem que ter aí outras pessoas que vão estar aqui, que vão estar também ali, para nem que seja para constar no registro, para ficar escrito lá, o presidente está fazendo uma besteira. Porque normalmente tem empresas grandes que eles dividem, né, ações, vendem ações, então esses acionistas acabam pressionando, cobrando, né? Quando tem acionistas, geralmente ela sempre vai ter conselho, né? Porque existe o conselho fiscal, eles têm que ter transparência. Sim, mas nada impede que uma empresa pequena faça isso. Sim. A não ser, claro, tudo exige um esforço de planejamento. É uma questão de vontade. Agora, quem quer fazer uma empresa para crescer, quer imprimir, desenvolver uma cultura dessa desde o começo. Porque depois que a empresa está ganhando dinheiro e tal, está querendo mudar as coisas, depois que as pessoas já estão lá, numa situação mais confortável, querer mudar, toda mudança ela é trabalhosa. Então, tu não precisa começar com um elefante, assim, mas tu tem que começar adotando essa ideia. Olha, a gente tem, é pequeno, é assim, mas está lá. Agora a empresa cresceu, aquilo ali também está crescendo. Não, o presidente antes ele andava de ônibus, andava de fusquinha e tal, e aí ele foi crescendo e a empresa foi crescendo também, e os controles sobre todo mundo foi crescendo, inclusive sobre o presidente da empresa. Né? Ele já não decide mais tanto assim, ele tem mais a perder do que ele teria na época que ele andaria de conselho. Sim, porque quanto mais corda te dão, mais fundo tu vai no buraco. Então, Professor. Tem que tomar cuidado para o cara não botar a corda no pescoço e se enforcar, sabe? Diga, Ariel. E as consultorias, elas também podem desempenhar essa função de análise? Sim, a consultoria, quando a empresa sente a necessidade, pode fazer esse papel. Eu já trabalhei num projeto desse tipo, né? Convidado por contabilistas que identificaram uma dificuldade na gestão, uma situação dessa, né? O dono da empresa estava enrolado, a empresa tinha muito faturamento, e com esse faturamento, o cara, às vezes, tinha uma crise lá de estresse e ia lá e comprava uma casa de praia com dinheiro do salário dos funcionários, algo do tipo. Né? Então, aí gerou problemas. A gente foi lá para tentar otimizar algumas coisas e tentar colocar algum controle em algumas situações. Mas tem que ter vontade da empresa de fazer o certo. E se o líder principal da empresa não tiver essa vontade, não for muito convicto, não adianta contratar consultor se não vai deixar o consultor fazer o trabalho dele. E essa situação eu já passei algumas vezes. Algumas vezes aproveitaram bem, outras vezes não. Então, quando não, a gente entrega o relatório e está aqui. É o médico. O médico ele vai lá e diz assim, olha, tu tem que parar de fumar, de beber, de se alimentar dessa forma, enfim. Tem que parar de tomar café e de comer pizza. Aí eu digo assim, vou morrer. Né? Vou morrer porque eu não vou parar. Mas o médico não vai te obrigar. Tipo assim, ele te deu lá a receita do remédio, a dieta que você tem que fazer. E só depende de ti. Agora depende de ti. Essa é a diferença do consultor para o conselho de administração. O conselho de administração aí é diferente. E o conselho de administração pode demitir o presidente, né? No caso. O conselho de administração pode demitir o presidente. Pode demitir no sentido, por mais que ele seja sócio da empresa, porque pode também ter um presidente do conselho, ele pode ser um executivo contratado, ele pode não ter botado R$1 na empresa. Verdade.
e ser contratado como presidente. É o executivo-chefe, é o CEO. Ele está lá, aí ele pode ser contratado. Mesmo que ele seja sócio, fundador da empresa, ele pode ser demitido. Ele continua sendo sócio, o lucro continua indo para ele, na proporção das cotas. Só que ele vai ser afastado porque o que ele está fazendo já não... O cara pegou o dinheiro do caixa da empresa, que tem outros acionistas, foi lá, comprou um jatinho para ele passear na praia, para ir para a Flórida e voltar. Não tem nada a ver com a empresa. E aí o cara, os outros conselheiros foram lá, olharam assim, ó, ele vai quebrar a empresa, vai perder, vai botar a empresa... O que a gente tem a ver com isso, né? Para voltar de comprar um jatinho. Pode ser que o jatinho possa ser utilizado para ir para os eventos da empresa e tal, não sei o quê, tudo bem, se faz, né? Mas a diferença é justamente essa, tipo assim, o objetivo tem a ver com a empresa, então não é só presente, vai mais gente e tal. Talvez o exemplo do jatinho foi infeliz, o iate, por exemplo. Né? Jatinho até é normal que tenha, porque com o tempo o executivo precisa se deslocar, tem evento lá, evento aqui, é importante para a empresa, né? Quando chega nesse nível, claro, né? Mas assim, o iate, sei lá, né? Um quadro do Picasso, vai saber, com dinheiro da empresa. Aí, né? Não sei, é que assim, o objeto em si não é o problema. É se está de acordo com o contexto da empresa, que a gente falou, com a missão, visão, com os valores da empresa. Se os valores da empresa é impressionar o cliente, o cara botar um quadro do Picasso na parede lá quando vai receber o cliente, está tudo certo. Né? Então, por isso que é muito caso a caso. Né? Então, essa questão da hierarquia aqui, é importante ter essa ideia de que gestão da empresa, mecanismos de governança da empresa, vai um pouco além disso. Tá? Governança interativa ela é um pouco mais horizontal e realizada por autorregulação, mas ela pressupõe igualdade de condições e de responsabilidade ou poder. Então, é uma espécie de coordenação entre as pessoas e que vai funcionar se elas estiverem equiparadas e tiver uma coordenação até certo ponto, mas você precisa ter regras claras, você precisa ter um patrocinador que tenha arbitragem, que tenha uma liderança relacionada ao projeto. Vai depender o quanto você pode deixar as pessoas livres de acordo com cada situação. Tá? Políticas e regras. Isso é fundamental. Você tem um planejamento. Planejamento ali que leva à questão de políticas, de regras escritas, vai dizer assim, ok, a empresa tem um jatinho, quem que vai usar o jatinho e em que ordem de prioridade? Se é o presidente, se tem um evento que vai ser feito numa cidade a 50 quilômetros ou 100 quilômetros, e o presidente tem que estar lá, e tem um diretor que tem que ir para um lugar a 600 quilômetros, quem é que vai usar o jatinho? Da carona boa. Não, mas é que na prática tem todas as regras lá, usar um jatinho não é igual usar os carros. O exemplo mais importante. Então, assim, mas às vezes a questão da distância não é só a questão da política, né? 50 km às vezes é boa para ir de carro, mas 600... Então, tu tem que ter regras, qual é a política de uso? Olha, em tal situação, eu não sei. A empresa tem que decidir. Tem que ser muito bem combinado antes. Tem que ser combinado antes. Porque se essa regra não está clara, vai quebrar o pau entre o presidente e o diretor, entendeu? Porque não foi combinado antes. Então, se tu combina antes e deixa a regra clara, não, a regra é essa. Então, eu fiquei a pé, eu vou de carro, eu vou de coisa, mas tudo bem, é combinado. Quando for o oposto, eu sei que aí eu vou de... Entendeu? Então, uma vez que está tudo combinado, você não tem, então, políticas e regras claras, quando você tem diretrizes objetivas, tem os valores da empresa. A política da empresa, a regra é assim. Quando é muito mais longe, né, e é uma reunião, e é um evento, uma reunião, um compromisso importante para a empresa, então, quem é mais longe vai usar esse meio de transporte da empresa e tal.
o outro vai usar. Então, tu tem regras ali que colocam a situação para tu não esperar chegar a uma situação de fato para tu brigar com quem manda mais. Isso é péssimo para a empresa, entendeu? Porque tira... Estabiliza. Tu vai gerar atrito desnecessariamente, entendeu? Mas tem isso, mas tem aquilo. Não, isso tem que ser discutido no abstrato, pensando, não, pode ser eu nessa situação, pode ser eu nessa. O que é mais justo? Antes que aconteça de fato. Planejamento. Tudo isso é planejamento. Né? Compliance. Compliance é aderência às normas especificadas. Então, assim, tu criou uma política, tem lá as regras. Agora, não adianta ter a política, ter as regras e o pessoal não cumprir. Aí, para isso, tem conselho administrativo, conselho fiscal e tem supervisão. Enquanto a pessoa está em compliance com a regra da ISO 9001, tá? Em compliance, ela está cumprindo com as regras estabelecidas. E a pessoa que não cumprir a regra tem que saber que terá consequências também. Que tipo de consequências, quais são essas? Internas e externas, Internas e externas. Então, sim. E quem vai prejudicar, né? Se vai prejudicar essa CIS? Prejudica a empresa de qualquer forma. Vai se prejudicar, de certa forma. Prejudica a empresa tem que ter regras para trabalhar com isso. Né? E aí, claro, existem... Está fora de compliance porque foi com, sei lá, usou uma cor de tênis diferente do padrão. Isso é diferente de que o cara foi lá e matou alguém, né? Sim. Aí Proporcionalidade. a proporcionalidade das questões, mas tem que ter regras e tem que ter também as punições, as consequências determinadas para cada questão de compliance. Tá? Accountability é a questão... Professor, Diga. eu queria perguntar que essas palavras do lado ali, do seu lado direito, né? Não entendi bem. Não entendi bem ali. Tem uma palavra ali que eu não consegui enxergar muito bem daqui. Essa? Isso, é desse lado, é. Answerability é responsividade, é a tradução literal de a palavra utilizada no original, no material que eu consultei, é essa daqui, e a tradução para ela é responsividade. Ah, tá. E ali são características, não entendi direito ali o que significa. São características do accountability. Está explicando, essa coluna aqui explica essa definição aqui, e esse aqui é o autor. Ah, tá. Entendeu? Então, e daí são características da coordenação, né? Accountability implica que a pessoa preste contas, sabe? Não precisa esperar alguém vir e cobrar dela. É uma pessoa que ela é accountable, ou seja, ela vai lá e presta contas espontaneamente. Olha, pessoal, nós vamos fazer isso na produção da empresa porque o nosso setor, porque isso é importante para isso, para aquilo, para aquilo outro. Não é simplesmente o cara... A contabilidade é interessante até pela dinâmica da gestão de pessoas. Uma coisa é a pessoa chegar lá e dizer, façam isso porque eu mandei. Outra coisa, pessoal, chegou uma diretriz assim, a gente tem essa preocupação, aquela preocupação, a gente precisa fazer isso, por isso eu estou fazendo tal coisa e eu peço que vocês ajudem a gente a fazer isso. Então, isso é accountability. É você prestar contas antecipadamente. Tá? Diretrizes organizacionais, que são os instrumentos como a própria estratégia, estrutura hierárquica, estrutura de controles diversos, valores compartilhados, sistemas, e quando falo em sistemas, não só sistemas computacionais, mas sistemas de modo geral, pensando em empresas de grande porte, né? O sistema, todo o povo que envolve o sistema financeiro, né? Não interessa se você vai pagar usando computador ou não, mas sistemático, né?
talentos, e aqui a parte de pessoas, né, os talentos da empresa. Então, tudo isso, as diretrizes organizacionais, isso aqui são autores aí super consagrados da administração. Assim. Isso aí não é nada de muito inovador. Na verdade, é algo que a gente, no Brasil, estuda muito pouco em administração. Mas que é muito da cultura brasileira, assim, né? Tem o dono da empresa. A cultura norte-americana é a cultura do acionista, da empresa multinacional, do executivo-chefe, de uma empresa média. Então, eles têm muito isso aqui porque eles já passaram por esse problema da empresa quebrar e deixar os acionistas e os funcionários perdidos, né? E aqui a gente tem mais a questão do controle do dono da empresa. É 99, um monte, pelos dados do Sebrae, no Brasil é microempresa. Assim, micro para pequena empresa. Assim. A proporção de empresa de médio e grande porte no Brasil é pequeniníssima. Assim. São dados que eu já trabalhei bastante isso. Gente, isso influencia na cultura da empresa muito forte. Né? Não quero dizer que seja ruim. É interessante que as pessoas tenham seus negócios, né? A padaria, a papelaria, as empresas elas têm uma função social. Né? Você deixa sustentável, né? Não, e assim, sustentáveis, né, no caso. E às vezes até o ambiente de trabalho de uma papelaria, que isso até envolve uma certa distribuição de renda, porque pensa que uma papelaria pequena, tradicional nossa, ela distribui a renda muito melhor do que tipo aquelas coisas norte-americanas, que uma papelaria é um estacionamento para 200 carros, um Walmart da vida, que aí, tipo, isso gera... Lá tudo é muito grande, né? Volumoso, As empresas são grandes. As empresas são grandes. Então, acaba que, em termos de distribuição de renda, até isso tem os lados positivos. O clima de trabalho é mais flexível, porque quem está ali pode, vamos combinar assim, aquilo outro. Quem está no Walmart da vida, não. Está ali, assim. Então, mas o fato é que, em termos de cultura, de gestão, impacta bastante. Porque quem vai trabalhar numa empresa, embora tenha menos flexibilidade enquanto funcionário, mas vai acabar tendo contato com essas estruturas de controle aqui. Avaliação 360 graus, vai ter a cultura de uma multinacional dentro de uma papelaria, por exemplo. Então, isso influencia muito nos nossos modelos de gestão. A questão da transparência, né? A alta direção deve tornar publicamente, dar a conhecer a sua agenda, onde e quando estará agindo, quais objetivos organizacionais. E justamente porque ela não precisa contar o segredo da empresa, né? A gente está aqui, não é abrir o segredo da empresa, mas ela precisa, o cara está andando com o dinheiro da empresa, está usando o jatinho da empresa. Então, a gente tem que saber se ele está indo, se esse executivo, se esse CEO, ele está indo para a balada ou se ele está indo para uma reunião importante. Então, tem que ter uma certa transparência nesse sentido. Pensamento de longo prazo. A necessidade de uma perspectiva de longo prazo quanto aos impactos das ações da organização para com o seu meio e reflexivamente nela. Esse é outro grande problema das empresas. Né? E que quando a gente está numa posição de gerente, a gente tem que tomar um cuidado para não cair na tentação de, puxa, legal, eu vou bater a meta de produção agora, vou tirar o máximo da equipe, e daí eu vou usar a máquina mais tempo do que deveria, a máquina vai esquentar mais, vai estragar mais rápido, e aí, tipo assim, vou esgotar todo mundo. Então, assim, esse mês a gente ganha prêmio de produção e tal, daí eu vou embora e a empresa implode porque estraga as máquinas, o pessoal pede demissão. Então, assim, pensar na sustentabilidade, nessa questão, assim, de pensamento de longo prazo, envolve esses cuidados, digamos assim, né? De não cair nessa tentação de
de querer tirar tudo que dá naquele momento e não pensar no mês seguinte, no semestre seguinte, no ano seguinte. Né? Ou fazer uma negociação com o teu cliente, assim, pô, tu tirar tudo do teu cliente e deixar o teu cliente, pô, tudo bem, eu vou pagar essa vez, mas da próxima vez eu vou pegar outra empresa, não compro mais coisas. Né? E isso pensando como gerente e também pensando, tipo assim, pensando que eventualmente tu vai topar com um superior que pode ter esse perfil. Né? E que ele vai estar lá, que ele vai mostrar um número bonito para ser promovido, mas está quebrando a equipe dele, tá estragando o maquinário da empresa, sabe, forçando as coisas, desestruturando, e que, legal, o cara mostra números bonitos, mas lá na frente a empresa vai sofrer aquilo ali, vai sofrer as consequências daquilo. Né? E essa é uma situação difícil de se estar, né? De colocar, olha, talvez a gente possa ir mais devagar, ou talvez a gente possa fazer, né, a sustentabilidade disso e tal. Pode acontecer. Né? O pensamento de longo prazo, ele também é uma preocupação dessa estrutura de governança. Então, quando a gente fala da gestão da empresa, do processo de administrar, nós estamos falando de tudo isso, de planejamento, controle, coordenação, comando, avaliação, liderança como um todo, e essa estrutura de governança, que são os mecanismos de controles diversos de todos os lados da empresa, tanto de cima para baixo, o hierárquico, né, como conselhos de administração, que são ferramentas, né? E o organograma, a hierarquia, ela não é a estrutura da empresa. Uma empresa não é um organograma. O organograma é uma ferramenta de governança, dentre todas essas outras aqui. E, culturalmente, no Brasil, a gente, quando fala em empresa, estrutura de empresa, controle, governança de empresa, todo mundo pensa só no organograma. E acho que, nesse ponto, a nossa cultura de gestão ela é muito pobre. Porque, na cabeça do norte-americano que investe em ações, que tem conselho de administração, conselho fiscal, tem tudo isso, eles já têm essas preocupações. Não que eles façam tudo assim exatamente das mil maravilhas. Tem o caso da Enron, que justamente aconteceu muito desses problemas que eu comentei, nos Estados Unidos. O pessoal falsificava documentos, fazia coisa que tirava o máximo que dava para ganhar bônus de produção, né? E deixou uns buracos grandes, né? Buracos financeiros até, de produção, sei lá, vários. Porque falhou, a governança falhou aqui, né? Faltou transparência, faltou compliance, faltou políticas e regras mais adequadas para a situação. Faltaram. São vários mecanismos de controle. Né? Então, assim, isso faz com que esses mecanismos de controle, de governança, eles ajudam a empresa a prosperar e a proporcionar aquilo que a gente vai conversar aqui na parte de gestão de pessoas, que é o desenvolvimento das pessoas, que é o ambiente de trabalho, e plano de carreira, seleção de pessoas com perfil da empresa. Se a gente tem uma boa estrutura de governança, missão, visão, valores definidos, a gente tem como escolher pessoas que vão ajudar a empresa. Agora, se eu não sei onde quero chegar, como é que eu vou escolher que tipo de pessoa que eu quero ter comigo? Okay? Essa parte é a parte inicial de gestão de pessoas, por ser a base para todas as demais aspectos, decisões, fatores que a gente vai trabalhar em gestão de pessoas. Tá? E aí, a questão, né, qual é a missão da empresa, né, qual é o objetivo da empresa, qual é a missão de cada um de nós na vida, né? Isso filosoficamente é muito levantado por alguns palestrantes, né? O Sérgio Portela tem uma palestra muito legal sobre isso, filósofo bastante conhecido, e é uma pergunta que eu costumo deixar nas turmas quando a gente fala de gestão de pessoas, sempre gosto de colocar, né? Qual é o teu legado, qual é a tua obra? E pensar nisso quando for fazer o teu trabalho, seja como funcionário, como supervisor, como dono da empresa, como gerente, assim, o que eu vou deixar?
será que um número bonito é melhor do que uma equipe fantástica que sabe a experiência que eu vou ter aquilo ali? Porque o que a gente leva dessa vida, sabe? Assim, puxa, deixar boas experiências, deixar, claro, aliado a bons números, né? Mas às vezes conseguir ali 5% a mais, porque eu sou muito bom tal de pensar só em ti, ao invés de pensar, puxa, vamos fazer coletivamente, às vezes tu vai conseguir mais resultado e tu vai deixar um legado, uma história ali naquela empresa positiva, né? Boa para a empresa, boa para a equipe, boa para ti mesmo. E a gente vai falar também sobre aquela questão dos mecanismos de incentivo, né? Nós precisamos de mecanismos de incentivos da organização, da empresa como um todo, setorial e individual. Individual mais para controle. Porque se a gente inverte a ordem das coisas, tu gera o individualismo. Não, mas se eu ajudar o coleguinha, eu não estou produzindo, então... Né? A gente já falou sobre isso, eu acho. Não foi nessa turma, a gente falou em outra turma. Né? Então, gestão de risco, né? Análise de risco é outro ponto importante, né? A governança, ela também tem que avaliar quais são os riscos nas decisões que eu estou tomando. Assim, tem impactos, tem toda a teoria da decisão, teoria dos jogos que trabalham critérios para a decisão, mas a gente já falou de alguns pontos ali, né? De você ter referenciais, né? Desde os valores da empresa, a visão da empresa, até as políticas setoriais. Então, eu tenho uma política de crédito. Mas o cara é meu amigo, então eu vou aceitar um cheque dele aqui e tal. Não está na política da empresa, não tem. Vai lá, tu desconta o cheque do cara e tu paga com o teu dinheiro. Até porque se o cara não pagar a comissão por ficar sem empresa, não, o cara que aceitou. Exatamente. Então, assim, se tem a política, tem que cumprir. E a análise de risco, ela vai fazer essas análises em cima disso, considerando já esse contexto. Né? Então, clareza de comunicação dos riscos aos envolvidos e tal, aquela questão assim, puxa, quando eu estou lá em determinada posição, vou dizer, não, vamos, é tranquilo, pode pular do penhasco que, né, vai dar boa. Então, não, tu tem que analisar qual é o risco, qual o tamanho da altura do penhasco, né, vai cair na neve fofinha ou vai cair numa pedra de gelo, sei lá, né, na rocha. Então, tem que analisar quais são os riscos envolvidos e tem situações que as escolhas não são boas, mas ainda assim tu vai escolher quais os riscos, né? O que pode acontecer. E a auditoria é aquele controle interno e externo. Vai dar alguém para... A auditoria é mais ou menos o teu trabalho hoje, Diego. Tu vai lá verificar se o que os outros fizeram está ok ou se tem problema. Né? E apontar lá um relatório, enfim, né? O disclosure é a forma de como tu vai divulgar as informações para tu executar a transparência. Então, dentro desse produto de gestão, é um dos elementos. E aí, quando tem as empresas, existe a sociedade civil, né? O controle social. Lá a empresa está ganhando dinheiro, mas está poluindo o rio. Está botando metal pesado no rio, ou jogando na atmosfera, tá? Gerando um efluente que é muito poluente e está gerando um problema para a sociedade. Então, você tem organizações sem fins lucrativos que podem fazer esse tipo de controle. Né? E aí eles vão acionar os mecanismos existentes. Né? É claro que é muito melhor que cada empresa se preocupe em fazer as coisas do jeito certo para que não precise de um controle externo desse. Né? Mas vale para lembrar também, né, que quem acha que vale a pena economizar uns trocados para... É melhor fazer certo desde o começo para tu não assumir um passivo desse tamanho aqui. Porque quando esse tipo de auditoria externa, Ministério Público, quando vem um negócio de fora, o prejuízo é muito grande. Se for analisar a questão da análise de risco. Não só econômico, mas também de reputação. De reputação, exatamente. É uma coisa que assim, a gente vai superar. Eu costumo dizer assim, ó, gente, é mais fácil fazer do jeito certo. Entendeu? É mais barato fazer do jeito certo. Porque alguma hora vai dar errado. E a hora que der errado vai custar muito caro. Então não vale a pena. É melhor fazer do jeito certo. Quando tu faz o planejamento e tal.
Então, no Brasil, eu costumo dizer assim, né? O pessoal não faz, às vezes, né, tipo, aquele jeitinho, aí não faz do jeito certo, não faz o planejamento, não contrata, não paga um valor razoável para o administrador fazer planejamento, para o economista fazer planejamento e tal, não sei o quê, o tributário tal, aí depois vai lá e paga uma fortuna para advogado tirar o cara da cadeia. Por isso que eu estou indo estou completando mais uma faculdade, direito. Eu estou bem, não quer, eu faço planejamento, custa X. Mas se tu precisar de mim depois para te tirar da cadeia, eu também faço esse tipo de serviço. Também faço, só que custa 10x. Eu tenho um cunhado que é policial, né? Ele é policial formado em direito. Daí ele falou, olha, eu uso os dois, eu vou lá, eu prendo o cara, depois eu vou lá oferecer meu cartão para tirar o cara da cadeia, porque... Aí ele tem um certo conflito de interesse. Então, ele disse... Essa questão é claro que ele não exerce o direito. Ele brinca com a situação. Como eu a pessoa vai lá, né, viu que tá errado o negócio, avisa e depois vai lá e oferece o cartão para tudo em ordem. Mas é uma questão, a gente está falando de modo geral, né? Assim, planejar custa mais barato do que tudo. A medicina preventiva custa muito mais barato do que a corretiva. Vale para carro, por exemplo, que é uma coisa que, né, todo mundo hoje em dia faz, claro. Sim, manutenção preventiva eu faço. Eu faço, mas eu conheço alguns que fazem, mas são poucos. É que a maioria, o Brasil é muito acostumado com o jeitinho brasileiro, né? Fazer uma gambiarrazinha ali que vai dar certo. Eu acho que a criatividade do brasileiro, eu sou um cara... Isso ultrapassa todos os limites. Todos os limites, Eu digo assim, a nossa criatividade para resolver as coisas é realmente extraordinária, porque o Brasil, a gente... Não é que as pessoas sejam necessariamente mal intencionadas, mas às vezes falta recursos. E na precariedade, na falta de recursos, a gente tem que ser criativo. O brasileiro, pela escassez eterna de recursos, é um povo criativo. Mas, eternamente criativo também. Mas assim, o problema, quando eu falo de planejamento empresarial, é que assim, às vezes a empresa começa pequena e ela comete alguns erros por falta de recursos. Aí a empresa começa a ter dinheiro e aí ela começa a errar pela cultura. Ele já tem recurso para fazer certo. Mas aí, em vez de fazer certo, ele diz, mas está funcionando assim, vai. Vira cultural. Então, às vezes, alguma questão de sonegação, de poluição. Eu não estou falando assim de um negócio... Entendeu? Do cara que... Foi lá, ele queria estar. O cara, quando abriu a empresa dele, não falou, não quero exterminar os peixinhos do rio. E assim, não tenho dinheiro para fazer esse tratamento, isso não é tão poluente e tal, não sei o quê. Só que a empresa cresce e tal, agora o cara tem dinheiro, o cara podia fazer, não faz. Entende? A questão ela é essa, tipo, por isso que a cultura, cultural. Fazer um planejamento, negócio, então é o seguinte, vou fazer um plano de negócio, eu consigo mais dinheiro, e aí eu vou começar certo, botando esse outro lá, porque daí eu não corro o risco de... Primeiro, que eu não vou fazer errado. E segundo, que eu não vou correr o risco, não vou estar com esse passivo. Né? Então, administrar é difícil. Na teoria, vocês viram que não é tão difícil. Mas criar todas essas políticas, criar todas essas regrinhas e tal, é difícil. Então, como é que a gente fala assim? Tu não vai fazer uma política de uma multinacional se tu vai começar no fundo do quintal. Vai fazer devagarinho. Mas tu vai montar o mínimo e daí não. Então, a cada período tu para replanejar. Então, toda semana tu vai lá e tem a reunião de planejamento. Agora está na hora que tu coloca metas. Metas são objetivos com prazo. Não, nosso objetivo, nossa meta é ter até o final do ano um planejamento disso. Né? Fazer a política. Então, a política a gente começa assim, né? Tipo, hoje a gente usa o Fusca e tu vai de ônibus, depois a gente troca, sei lá. Mas tu vai, à medida que tu já tem aquela regrinha, daí tu vai, não, mas agora vai dar problema por causa disso. Então, antes tu vai refazer daquilo ali. Então, às vezes, entre fazer o ideal e fazer alguma coisa, faz alguma coisa que tu te compromete a melhorar aquela coisa pequena que tu está fazendo e melhorando o tempo todo.
Porque daí, começando devagar, mas fazendo, tu vai criar a cultura de fazer. Né? Senão tu corre o risco de, eu não vou fazer aquela política de crédito para o cliente, porque aqui na minha empresa eu sei que eu confio no fulano, no ciclano e tal, eu não tenho tempo para parar de fazer política. Mas se tu botar lá na parede, não aceitando cheque de outra praça. Tá lá, é a primeira política. Depois, até porque se tu não tem isso na parede, tu não pode dizer assim, eu aceito do fulano, eu aceito do ciclano. Será processo judicial. Não, tu não pode negar, né? Se tu não tiver coisa na parede, tu não pode negar. Mas o que é que eu escrito que eu não posso aceitar? Na verdade, curso forçado é só papel moeda. Tu pode negar até cartão de crédito, cheque e tal. Agora, o que não pode, assim, o cara viu que tu aceitou o cheque do fulano. Aí tu vai lá e aí isso aí é dano moral. Porque tu aceitou do cara e não aceitou dele. Por quê? Aí tu tem que ter o critério. Não aceitamos o cheque de fora da praça. Ou sem ter o cadastro. Tu tem que ter qual é o critério. Registrado isso. Tu tem que ter visível qual é o critério. Não, eu tenho a minha política de crédito. Tu pega um livrinho lá, a minha política de crédito é assim, tem que estar aqui, tem que vir acompanhado do trisavô, e fazer o cadastro, sei lá, tem que botar a tua regra lá. A empresa é tua. Mas ela tem que ser igual para todo mundo. Ela não pode ser discriminatória. Não discriminatória assim no sentido, está na mesma regra, eu aceito o teu e não aceito o teu. Então, não, tem a regra. Ele cumpre a regra, outro não cumpre a regra, aí tudo bem. Então, assim, começa fazendo, tu vai, à medida que a empresa cresce, tu vai ampliando essas estruturas. A questão da aplicação da governança são os elementos que a gente falou até aqui. Tá? Aqui está numa imagem. Estilo, pessoas, habilidades, sistemas, estrutura, estratégia. Isso tudo envolve a parte de governança, a parte de gestão, de modo geral, de controles da empresa. As diretivas estratégicas, que são visão, missão, levam a diretrizes, né? Ferramentas de governança que levam à sustentabilidade, observância, conformidade, integridade, prestação de contas, pensamento de longo prazo, transparência na tomada de decisões estratégicas, políticas e regras, avaliação de desempenho, gerenciamento de riscos, está tudo aí no pacote. Gestão de pessoas. Então, a evolução, né, da gestão de pessoas, ela passou de uma relação mais vertical, da hierarquia, né, de chefe, subordinado, para uma relação mais horizontal de coordenação. Isso quer dizer que não existe a hierarquia? Não. Você precisa, em alguns momentos, de uma arbitragem, dizer assim, a gente trabalha em equipe, mas agora a gente discordou em tal ponto. Então, quem é que... Então, tu tem lá o teu projeto, tu tem lá quem é o patrocinador do projeto, que é normalmente alguém acima que a gente não concordou nesse ponto aqui, tem coordenador, tem lá o diretor de finanças, o diretor de marketing, eles vão conversar com eles horizontalmente. Em alguma coisa eles discordam. Chamam o presidente da empresa para ele... Não, o presidente vai dizer, nossa política está aqui, nossa estratégia é essa e tal. Nesse caso, vamos por esse lado. Faz isso, faz aquilo, ele vai ali acomodar a situação e dizer, não, tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo, tal, e vai resolver essa coordenação. Mas ele não precisa estar lá o tempo todo. Na maioria, em boa parte do tempo, por coordenação de mútuo ajuste, pode-se resolver as questões que vão surgir. Tá? A questão da distinção entre perfis e naturezas de trabalho. Mas essas questões a gente pode deixar para a próxima aula, então. Porque quem vem no presencial, né? A gente agora vai descer para comer a pizza. Isso. Né? Uhum. Então a gente convida para as próximas aulas aí. A gente vai... Sim, porque o Ariel já fugiu, só a Samara está presente, pelo que eu estou vendo aqui. Então a gente está fazendo essa experiência, né? A Samara não dormiu, não sei. Retomando aqui essa aula presencial com o pessoal participando online. Acho que dormiu mesmo. Então. Tudo bem, Diego? Nossa. Saudade de vocês. Mas assim, Samara, eu estou dormindo, porque quando eu assistia as aulas pelo celular dele. Tudo bem? Então agora o pessoal vai partir para as confissões.
Isso, encerra que eu vou confessar. 2 horas da tarde dormindo naquela que eu acordei.